Você está preparado para uma história que vai tocar sua alma? Então sente-se com calma e fique até o fim, porque essa você não vai querer perder. Sofia tinha apenas 7 anos quando decidiu escrever aquela carta. Era uma tarde de dezembro, e o apartamento pequeno onde vivia com sua avó Dona Helena estava gelado. O aquecedor havia quebrado há 2 semanas, e elas não tinham dinheiro para consertá-lo. Sofia se enrolou no cobertor velho e poído, sentou-se no chão frio e pegou seu lápis de cor já gasto e uma folha de caderno amassada que havia sobrado dos deveres escolares. O apartamento tinha apenas 2 cômodos, um quarto pequeno que elas dividiam, com uma cama de solteiro onde dormiam apertadinhas, e uma sala que servia como cozinha, sala de estar e local de estudos. As paredes tinham manchas de umidade, mas Dona Helena sempre mantinha tudo muito limpo. Nas paredes, havia desenhos que Sofia fazia na escola colados com fita crepe, fotos antigas em molduras baratas, e um pequeno crucifixo de madeira que pertencia à mãe de Sofia. Naquela tarde, enquanto a avó estava trabalhando na casa de uma família rica do outro lado da cidade, Sofia decidiu que era hora de escrever sua carta para o Papai Noel. Ela havia escutado as outras crianças da escola falando sobre os presentes que pediriam: bonecas caras, bicicletas novas, videogames, roupas da moda. Mas Sofia queria algo completamente diferente. Querido Papai Noel, começou a escrever com sua letra ainda incerta, fazendo um esforço para caprichar na caligrafia como a professora ensinava. Meu nome é Sofia e eu tenho 7 anos. Eu moro num apartamento pequeno com minha vovó Helena, que é a pessoa mais boa do mundo inteiro. Eu sei que todas as crianças da minha escola pedem brinquedos e roupas bonitas para o senhor, mas eu quero pedir uma coisa bem diferente. Eu quero um papai. Sofia parou por um momento, mordendo o lápis e olhando pela janela pequena do apartamento. Lá fora, ela podia ver o movimento da rua, crianças voltando da escola acompanhadas pelos pais, homens chegando do trabalho e sendo recebidos com abraços calorosos, famílias inteiras caminhando juntas em direção ao supermercado do bairro. Era essa cena que ela mais desejava fazer parte. Papai Noel, eu nunca conheci meu papai de verdade. A vovó Helena me contou que ele foi embora quando eu ainda estava na barriga da mamãe, e nunca mais voltou. Ela disse que talvez ele tenha ficado com medo de ser pai, ou talvez ele não soubesse como cuidar de uma família. A mamãe ficou muito triste e doente depois que eu nasci, e quando eu tinha 2 anos, ela foi morar com Deus no céu. A menina continuou escrevendo, contando detalhes de sua vida que guardava no coração. Como às vezes acordava de madrugada e escutava Dona Helena chorando baixinho no banheiro, pensando que ela não percebia. Como sua avó trabalhava de segunda a sábado limpando casas de pessoas ricas, saindo de casa às 5 da manhã e voltando às 8 da noite, sempre com dores nas costas e nas pernas. A vovó Helena faz de tudo para me cuidar bem, Papai Noel. Ela acorda cedinho para fazer meu café da manhã e me deixar na escola antes de ir trabalhar. Ela nunca reclama, mas eu vejo que ela fica muito cansada. Ela trabalha muito para comprar nossa comida, pagar o aluguel e comprar meus cadernos da escola. Às vezes a gente come só arroz e feijão no almoço e no jantar, mas ela sempre fala que está tudo bem, que o importante é estarmos juntas. Sofia escrevia com uma maturidade surpreendente para sua idade, fruto de uma infância onde teve que crescer mais rápido do que deveria. Ela continuou contando sobre seus dias, como ajudava a avó nos afazeres domésticos, lavando a louça em pé numa cadeira porque não alcançava a pia, como fazia seus deveres de casa no chão porque não tinham mesa, como gostava de estudar mesmo quando a luz do apartamento era fraca demais para enxergar direito. Eu sonho muito em ter um papai, Papai Noel. Não precisa ser um papai rico ou bonito, só quero que ele seja carinhoso e que goste de mim de verdade. Eu imagino como seria se tivéssemos um papai que chegasse em casa no final do dia e me desse um abraço forte, que me ajudasse com a lição de casa, que levasse eu e a vovó no parque nos domingos para tomar sorvete e brincar no balanço. A carta se estendia por 3 páginas completas, escritas com a letra aplicada de uma criança que estava colocando no papel seus sonhos mais profundos. Sofia descrevia como seria perfeito ter alguém para levá-la na escola quando chovesse, alguém que aparecesse nas apresentações escolares para bater palmas para ela, alguém que a ensinasse a andar de bicicleta como via outros pais fazendo com seus filhos no parquinho perto de casa. Eu também quero um papai para cuidar da vovó Helena, porque ela já está ficando velhinha e às vezes ela esquece as coisas. Semana passada ela esqueceu a panela no fogo e quase queimou o nosso almoço. Eu acho que ela precisa de alguém para ajudar a cuidar de mim e para eu ajudar a cuidar dela também. Será que existe um papai que queira uma família igual à nossa, Papai Noel? Sofia continuou escrevendo sobre seus pequenos sonhos cotidianos.
Queria ter alguém para assistir os filmes de domingo à tarde, alguém que soubesse consertar coisas quebradas no apartamento, alguém que pudesse carregá-la no colo quando ela ficasse doente, alguém que a chamasse de minha princesa como ela via outros pais fazendo. Eu prometo que se o Senhor conseguir me dar um papai de presente, eu vou ser a filha mais obediente e carinhosa do mundo. Vou ajudar em casa, vou tirar notas boas na escola, vou cuidar da vovó quando ela ficar doente, e vou amar meu papai com todo o meu coração. Eu só quero uma família completa, Papai Noel. Só isso. A menina terminou a carta com desenhos coloridos nas margens. Uma casa pequena com uma família de 3 pessoas na frente, uma senhora de cabelos grisalhos, um homem sorridente e uma menina pequena de mãos dadas entre eles. Havia também um sol amarelo brilhante no canto superior da folha e algumas flores coloridas espalhadas pela página. Dona Helena encontrou a carta alguns dias depois, escondida entre os livros escolares da neta. Era um sábado à tarde, um dos poucos momentos da semana em que ela não estava trabalhando. Aos 68 anos, com as mãos calejadas de tanto trabalho e o corpo dolorido pelos anos de labuta, ela se sentou na única cadeira do apartamento para ler aquelas palavras escritas com tanto carinho. A cada linha que lia, seu coração se apertava mais. Dona Helena sabia o quanto Sofia sentia falta de uma figura paterna, mas nunca imaginou que a menina fosse capaz de expressar esses sentimentos de forma tão tocante e madura. As lágrimas escorreram pelo seu rosto enrugado enquanto ela lia sobre como a neta se preocupava com ela, como percebia suas dificuldades financeiras, como sonhava com uma família completa. Quando Sofia chegou da escola naquela tarde, encontrou a avó ainda segurando a carta, com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Vovó, a senhora está bem?" perguntou a menina, preocupada. "Sofia, meu amor, você escreveu uma carta para o Papai Noel?" perguntou Dona Helena com a voz embargada. A menina ficou vermelha de vergonha. "Desculpa, vovó. Eu sei que é bobagem. Pode rasgar se quiser. Eu sei que o Papai Noel não pode dar pessoas de presente. A professora disse que ele só traz brinquedos e roupas." Dona Helena puxou a neta para seus braços e a abraçou com força. "Não, minha filha. Não é bobagem. Seus sentimentos são os mais verdadeiros e puros que existem. E sabe de uma coisa? Vamos mandar sua carta sim. Quem sabe o Papai Noel não pode fazer esse milagre. Deus trabalha de formas misteriosas, minha criança." No dia seguinte, que era um domingo, elas foram juntas ao correio do bairro. Dona Helena vestiu seu melhor vestido, um vestido azul marinho que havia ganhado de uma patroa no ano anterior, e Sofia caprichou no penteado, prendendo os cabelos com uma fita que havia encontrado na rua. O correio ficava 6 quarteirões de casa, e elas fizeram o trajeto a pé, conversando sobre a carta e sobre a esperança. Dona Helena conhecia bem o funcionário dos Correios, seu Joaquim, um senhor de 50 e poucos anos que sempre se mostrava prestativo e gentil com os moradores mais simples da região. Quando seu Joaquim soube da história da carta, ficou visivelmente emocionado. Ele tinha netas da idade de Sofia e sabia como era o coração puro de uma criança. "Dona Helena, eu vou pessoalmente garantir que essa carta chegue nas mãos certas", disse ele, piscando para Sofia. "Tenho certeza de que o Papai Noel vai ler cada palavra com muito carinho." A verdade é que seu Joaquim conhecia bem um projeto social que funcionava na cidade durante a época natalina. O projeto Cartas para o Papai Noel existia há mais de 15 anos e envolvia dezenas de empresas e pessoas físicas que se cadastravam para adotar cartinhas de crianças carentes e realizar seus pedidos de Natal. Geralmente, os pedidos eram de brinquedos, roupas, material escolar, às vezes algum eletrodoméstico para a família. Mas aquela carta era completamente diferente de tudo que ele já havia visto. Seu Joaquim levou pessoalmente a carta de Sofia para a coordenação do projeto, explicando a situação especial daquele pedido. A coordenadora, Dona Márcia, também ficou tocada com a história e decidiu que aquela carta precisava chegar às mãos de alguém muito especial. Do outro lado da cidade, no bairro mais nobre e sofisticado da capital, vivia Eduardo Mendes, um empresário de 42 anos que havia construído um verdadeiro império no ramo da tecnologia. Sua empresa, a Tech Solutions, desenvolvia softwares complexos para grandes corporações nacionais e internacionais, e Eduardo era considerado um dos homens mais ricos e influentes do estado. Mas por trás de todo esse sucesso financeiro e profissional, Eduardo carregava uma solidão profunda e uma sensação constante de vazio. Sua rotina era sempre a mesma. Acordava às 5 da manhã em sua mansão de 1.000 metros quadrados, tomava um café solitário enquanto checava e-mails no tablet, ia para o escritório onde passava até 14 horas por dia trabalhando,
voltava para casa já de madrugada e dormia em sua suíte master, que era maior que o apartamento inteiro de muitas famílias. Eduardo havia se casado aos 30 anos com Patrícia, uma advogada bem-sucedida que conheceu durante um evento corporativo. O casamento durou 8 anos, mas foi se desgastando aos poucos. Ambos eram viciados em trabalho, competitivos demais, e nunca conseguiram criar uma verdadeira intimidade emocional. Patrícia sempre adiava a possibilidade de ter filhos, alegando que precisava se estabelecer melhor na carreira, que não era o momento certo, que tinham muito tempo pela frente. Quando o divórcio finalmente aconteceu, há 5 anos, Eduardo se refugiou completamente no trabalho. Comprou uma mansão ainda maior, encheu a casa de objetos caros e tecnologia de última geração, mas descobriu que luxo não preenche o vazio da alma. Suas únicas companhias eram Marina, a empregada que vinha 3 vezes por semana, e Tobias, um Golden Retriever que havia adotado há 2 anos mais por impulso do que por um real desejo de ter um animal de estimação. Nas noites frias de dezembro, Eduardo costumava trabalhar até tarde em seu escritório particular dentro de casa, um ambiente com estantes cheias de livros que nunca lia, quadros caros que nunca observava, e uma vista magnífica para a cidade que nunca apreciava. Ele evitava o silêncio da casa vazia, se mantendo ocupado com planilhas, relatórios, videoconferências com clientes de outros países. Era comum Eduardo dormir no próprio escritório, acordando de madrugada com dores no pescoço por ter cochilado na poltrona de couro. Tobias sempre o encontrava assim e ficava ao seu lado, como se entendesse a tristeza profunda de seu dono. Nos fins de semana, quando não tinha trabalho para fazer, Eduardo se sentia perdido, sem saber como preencher as horas vazias. Foi Mariana, sua secretária há mais de 10 anos, quem primeiro notou como Eduardo estava ficando cada vez mais isolado e melancólico. Ela o conhecia bem o suficiente para perceber que, por trás da fachada de empresário bem-sucedido, havia um homem profundamente infeliz e solitário. Senhor Eduardo, disse ela numa manhã de dezembro, a empresa sempre faz grandes doações para instituições de caridade no final do ano. Que tal participarmos de algo mais pessoal desta vez? Há um projeto aqui na cidade onde pessoas adotam cartas de crianças carentes para o Papai Noel. É uma forma mais direta e humana de ajudar. Eduardo aceitou a sugestão meio que por obrigação social. Pensou que pegaria uma carta pedindo algum brinquedo caro, compraria o presente, mandaria entregar, e cumpriria sua boa ação do ano. Era assim que sempre fazia com as doações. Assinava cheques generosos, mas mantinha a distância emocional das pessoas que estava ajudando. Mariana trouxe uma caixa com dezenas de cartas para ele escolher. Eduardo pegou algumas aleatoriamente, lendo pedidos típicos. Quero uma boneca que fala. Preciso de um tênis para jogar futebol. Minha mãe quer uma panela nova. Mas quando abriu a carta de Sofia, algo dentro dele se moveu de uma forma que não conseguia explicar. Ele leu a carta inteira 3 vezes naquela manhã, cancelou 2 reuniões importantes, e ficou o resto do dia pensando naquelas palavras escritas com tanta sinceridade e pureza. Havia algo na forma como Sofia descrevia sua vida, seus sonhos, seu amor pela avó, e principalmente seu desejo genuíno de ter uma figura paterna, que tocou uma parte de Eduardo que estava adormecida há anos. Naquela noite, em casa, Eduardo releu a carta mais uma vez. Observou os desenhos nas margens, a letra caprichada mas ainda infantil, a forma como a menina expressava sentimentos tão complexos com palavras tão simples. Pela primeira vez em anos, ele se viu questionando realmente o que estava fazendo com sua vida. Eduardo começou a pesquisar discretamente sobre Sofia e Dona Helena. Não por curiosidade mórbida ou invasiva, mas por um interesse genuíno que ele mesmo não conseguia explicar completamente. Descobriu o endereço onde moravam, o nome da escola onde Sofia estudava, onde Dona Helena trabalhava como diarista. Soube que eram conhecidas no bairro como pessoas trabalhadoras e dignas, que apesar das dificuldades financeiras sempre mantinham a honestidade e a gentileza. Durante uma semana inteira, Eduardo não conseguiu parar de pensar na carta de Sofia. Em suas noites insones, ele imaginava como seria ter uma filha como aquela menina. Como seria chegar em casa e ter alguém correndo para abraçá-lo, ter alguém para quem contar histórias antes de dormir, ensinar coisas importantes da vida, proteger e amar incondicionalmente. Pela primeira vez na vida, Eduardo experimentou o que podia ser o instinto paternal. Sentiu um desejo profundo e inexplicável de fazer parte da vida daquela menina, de ser a figura paterna que ela tanto sonhava ter. Mas ao mesmo tempo, estava assustado com a intensidade desses sentimentos e com a responsabilidade que isso representaria. Eduardo decidiu que precisava conhecer Sofia pessoalmente,
mas sabia que tinha que fazer isso da forma mais cuidadosa e respeitosa possível. Não queria assustar a menina nem criar expectativas que talvez não pudesse cumprir. Também não queria que pensassem que se tratava de algum tipo de capricho de homem rico tentando comprar uma família. A ideia de como abordar a situação veio quando ele soube, através de suas pesquisas discretas, que Dona Helena trabalhava como diarista através de uma agência de empregadas domésticas. Eduardo ligou para a agência e solicitou especificamente os serviços de Dona Helena para uma faxina especial de fim de ano em sua mansão na véspera do Natal. Quando Dona Helena chegou à mansão de Eduardo naquela manhã de 23 de dezembro, ela ficou genuinamente impressionada com o tamanho e o luxo da casa. O portão eletrônico, o jardim com paisagismo profissional, a garagem com 3 carros importados, a piscina, a área de lazer. Ela nunca havia trabalhado numa casa tão grande e sofisticada. Eduardo a recebeu pessoalmente na porta de casa, o que a deixou ainda mais surpresa. Na maioria das casas onde trabalhava, os patrões mal olhavam para ela, tratando-a como se fosse invisível. Mas aquele homem bem vestido, de aparência cuidada e olhar gentil, a cumprimentou educadamente e a conduziu para dentro da casa. A senhora é Dona Helena, avó da Sofia? Perguntou Eduardo diretamente, sem rodeios. A mulher ficou completamente desconcertada. Como aquele homem rico sabia o nome de sua neta? Sim, senhor. Sou eu. Mas como o senhor sabe sobre a Sofia? Eduardo a conduziu até a sala de estar e pediu que ela se sentasse. Então, com todo o cuidado do mundo, mostrou a carta de Sofia. Eu recebi esta carta através do projeto de cartas para o Papai Noel. Sua neta escreveu algo muito especial, Dona Helena. Dona Helena pegou a carta com as mãos trêmulas e a leu novamente, mesmo já conhecendo cada palavra de cor. Seus olhos se encheram de lágrimas ao perceber que um estranho havia sido tocado pelas palavras sinceras de sua neta. O senhor é muito gentil por se interessar pela nossa história, disse ela com voz embargada. Mas pode ficar tranquilo, senhor. A Sofia é uma menina inteligente. Ela vai entender que nem todo pedido pode ser atendido. Ela sabe que pediu algo muito difícil. Eduardo se inclinou para frente, olhando diretamente nos olhos daquela senhora que havia criado Sofia com tanto amor apesar de todas as dificuldades. E se eu dissesse que talvez esse pedido possa ser atendido, Dona Helena? A conversa que se seguiu durou quase 2 horas. Eduardo contou sua própria história, o sucesso profissional que não trouxe felicidade, a solidão profunda que sentia, o casamento fracassado, a ausência de filhos, a sensação de que estava desperdiçando sua vida acumulando riquezas materiais mas sendo pobre em relacionamentos humanos. Dona Helena, inicialmente desconfiada como qualquer pessoa sensata ficaria nessa situação, aos poucos foi percebendo a sinceridade nas palavras de Eduardo. Ele não falava como alguém que estava fazendo caridade ou tentando comprar uma família por capricho. Falava como alguém que havia reconhecido um vazio profundo em sua própria vida e visto na carta de Sofia uma oportunidade de preenchê-lo. Nos dias que se seguiram a esse primeiro encontro, Eduardo passou a visitar discretamente o bairro onde Sofia morava. Ele estacionava seu carro a algumas quadras de distância e caminhava pelas ruas simples, observando a vida da comunidade. Via Sofia saindo da escola com outras crianças, brincando na calçada em frente ao prédio onde morava, ajudando a avó com as compras no pequeno mercado da esquina. Havia algo na energia daquela menina que despertava em Eduardo sentimentos que ele nunca havia experimentado. Sofia era visivelmente uma criança alegre, educada, carinhosa com os vizinhos, prestativa com a avó. Mesmo vivendo em condições tão simples, ela irradiava uma luz interior que contrastava com o vazio que Eduardo sentia apesar de toda sua riqueza material. Eduardo começou a imaginar concretamente como seria ser pai daquela menina. Como seria acordar de manhã e prepará-la para a escola, ajudá-la com os deveres de casa, levá-la para passear nos fins de semana, estar presente nas apresentações escolares, cuidar dela quando ficasse doente. Pela primeira vez na vida, ele conseguia visualizar um propósito real para sua existência além do trabalho e do acúmulo de bens materiais. Durante 2 semanas, Eduardo batalhou com seus próprios medos e inseguranças. Será que estava romantizando demais a situação? Será que realmente seria capaz de ser um bom pai para Sofia? Será que Dona Helena confiaria nele? Será que não seria melhor apenas comprar alguns presentes caros para a menina e deixar a vida seguir seu curso normal? Mas toda vez que relia a carta de Sofia, Eduardo sentia que estava diante de uma oportunidade única de transformar não apenas a vida daquela menina e de sua avó, mas principalmente sua própria vida. Decidiu que precisava tentar,
mesmo correndo o risco de ser rejeitado ou mal compreendido. Eduardo passou dias elaborando um plano de como se aproximar de Sofia de forma natural e não assustadora. Decidiu que a melhor forma seria se apresentar inicialmente como o Papai Noel que havia recebido sua carta, para depois revelar sua verdadeira identidade e intenções. Na véspera do Natal, Eduardo se vestiu como Papai Noel com uma fantasia que mandou fazer sob medida. Comprou uma barba falsa de excelente qualidade, encheu um saco com presentes cuidadosamente escolhidos para Sofia, livros infantis, material escolar, roupas em seu tamanho, alguns brinquedos educativos, e se dirigiu ao apartamento de Sofia e Dona Helena. Quando bateu na porta naquela noite de Natal, Eduardo sentia o coração disparado. Levava consigo não apenas presentes materiais, mas uma proposta que poderia mudar completamente a vida de todos eles. Sofia abriu a porta e seus olhos se arregalaram de surpresa e alegria ao ver o Papai Noel. Vovó! Vovó! É o Papai Noel! Ele veio aqui na nossa casa! Gritou ela, correndo para chamar a avó. Eduardo entrou no pequeno apartamento e ficou profundamente emocionado ao ver a simplicidade do ambiente. Apesar da pobreza evidente, havia amor em cada cantinho daquela casa. Desenhos de Sofia colados na parede com fita crepe, fotos da família em molduras simples, um pequeno presépio feito de sucata que elas haviam montado juntas. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado, mostrando o cuidado e o carinho com que Dona Helena mantinha seu lar. Sofia, eu recebi sua carta, disse Eduardo com a voz disfarçada, mais grossa e alegre como imaginava que seria a voz do Papai Noel. E vim aqui pessoalmente para conversar com você sobre seu pedido muito especial. A menina se sentou no chão à sua frente, com os olhos brilhando de expectativa e emoção. Dona Helena ficou de pé ao lado, observando tudo com um misto de curiosidade e preocupação. O senhor conseguiu encontrar um papai para mim, Papai Noel? Perguntou Sofia com a voz cheia de esperança. Eduardo respirou fundo, sabendo que aquele era o momento mais importante de sua vida. Lentamente, tirou a barba falsa e o gorro vermelho. Sofia, meu nome é Eduardo Mendes. Eu recebi sua carta através do projeto de cartas para o Papai Noel, e fiquei muito, muito tocado com suas palavras. Eu também estou procurando uma família. Sofia olhou confusa para a avó, que também estava surpresa com a revelação, mesmo já tendo conversado anteriormente com Eduardo. Eduardo se ajoelhou no chão para ficar na altura dos olhos de Sofia. Eu sou um homem que tem muito dinheiro, uma casa grande, carros bonitos, mas não tenho o que mais importa na vida: amor, família, alguém para cuidar e que cuide de mim também. Quando li sua carta, pensei que talvez pudéssemos nos ajudar mutuamente. Como assim, senhor? Perguntou Sofia, ainda tentando entender a situação. Sofia, você gostaria que eu fosse seu papai? E você, Dona Helena, me permitiria fazer parte desta família tão especial? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Sofia olhava fixamente para Eduardo, tentando processar aquela informação inacreditável. Um homem de verdade, que parecia gentil e sincero, estava oferecendo para ser o pai que ela tanto sonhava ter. O senhor quer mesmo ser meu papai? Perguntou ela finalmente, com a voz baixinha. Mais do que qualquer outra coisa no mundo, respondeu Eduardo com total sinceridade. Mas apenas se você quiser, Sofia. E apenas se sua avó concordar também. Dona Helena, que havia permanecido em silêncio observando a cena, se aproximou e se sentou no chão também. Senhor Eduardo, cuidar de uma criança é uma responsabilidade muito grande. O senhor tem certeza absoluta do que está propondo? Eduardo olhou para aquela senhora de cabelos grisalhos, mãos calejadas pelo trabalho, olhos cansados mas cheios de amor pela neta. Dona Helena, eu passei as últimas semanas observando vocês de longe, não por curiosidade inadequada, mas por um interesse genuíno. Vi o amor que existe nesta casa, vi como Sofia é uma menina especial, educada, carinhosa, inteligente. Vi como a senhora criou com tanto carinho e dedicação mesmo enfrentando tantas dificuldades financeiras. Eu quero fazer parte disso. Quero aprender a ser pai com vocês. Eduardo explicou detalhadamente sua situação. Era solteiro, financeiramente estável, possuía uma empresa bem-sucedida, tinha uma casa grande onde elas poderiam morar confortavelmente. Mais importante ainda, explicou como a carta de Sofia havia despertado nele sentimentos que nunca havia experimentado, como havia descoberto que todo o seu sucesso profissional não significava nada se ele não tivesse uma família para compartilhar. A condição mais importante de todas, disse Eduardo olhando alternadamente para Sofia e Dona Helena,
é que vocês me ensinem a ser uma pessoa melhor. Sofia, você me ensina a ser pai, porque eu nunca fui pai antes e vou precisar aprender tudo. E Dona Helena, a senhora me ensina sobre família, sobre os valores que realmente importam na vida, sobre como educar uma criança com amor e sabedoria. Sofia, que havia ficado quieta durante toda a conversa, de repente se levantou e correu para os braços de Eduardo. Eu quero sim que o senhor seja meu papai. Vai ser o melhor papai do mundo. Eduardo a abraçou com força, sentindo pela primeira vez na vida o que era o amor paternal verdadeiro. Naquele momento, todas as suas conquistas profissionais, todo o dinheiro que havia acumulado, todos os bens materiais que possuía, perderam completamente importância diante daquele abraço sincero de uma menina de 7 anos. O senhor vai me contar histórias antes de dormir? Perguntou Sofia sem soltar o abraço. Todas as noites, minha filha. Todas as noites. E vai me ensinar a andar de bicicleta? Vamos comprar uma bicicleta linda para você, e eu vou te ensinar no parque até você conseguir andar sozinha. E vai aparecer nas apresentações da escola? Eu vou estar na primeira fila de todas as suas apresentações, batendo palmas e gritando que aquela menina linda no palco é minha filha. Dona Helena observava a cena com lágrimas nos olhos. Havia algo na forma como Eduardo falava, na sinceridade de suas expressões, no carinho com que tratava Sofia, que a convenceu de que aquele homem realmente desejava constituir uma família verdadeira, não apenas fazer uma boa ação temporária. Naquela mesma noite, eles conversaram sobre os aspectos práticos da situação. Eduardo explicou que queria fazer tudo legalmente, através do processo de adoção oficial. Queria que Sofia levasse seu sobrenome, queria ter todos os direitos e deveres de um pai verdadeiro. Propôs que elas se mudassem para sua casa, que Dona Helena não precisaria mais trabalhar como diarista, que Sofia poderia estudar nas melhores escolas particulares da cidade. Mas eu tenho uma condição, disse Eduardo. Eu não quero que vocês se sintam como se estivessem recebendo caridade. Eu quero que se sintam como família. Dona Helena, eu quero que a senhora continue sendo a avó da Sofia, com toda a autoridade que isso representa. Eu não quero substituí-la, quero me somar a vocês. Nos dias que seguiram ao Natal, as vidas dos três começaram a se entrelaçar de forma natural e harmoniosa. Eduardo começou visitando-os diariamente, sempre trazendo algo especial, às vezes um brinquedo educativo para Sofia, às vezes ingredientes para Dona Helena cozinhar uma refeição especial, às vezes apenas sua presença e conversa. Sofia se adaptou à presença de Eduardo com uma facilidade surpreendente. Ela o apresentava orgulhosamente para os vizinhos como meu papai Eduardo, contava para as crianças da escola sobre o pai que havia ganhado, e começou a chamá-lo naturalmente de papai como se ele sempre tivesse feito parte de sua vida. Eduardo, por sua vez, descobriu que a paternidade era mais natural para ele do que imaginara. Ele tinha paciência infinita com as perguntas curiosas de Sofia, adorava ajudá-la com os deveres de casa, sentia-se realizado ao vê-la correr para seus braços quando chegava do trabalho. Pela primeira vez em sua vida adulta, Eduardo começou a sair do escritório mais cedo, delegando responsabilidades para seus funcionários para poder passar mais tempo com sua nova família. Dona Helena, inicialmente receosa sobre dividir a autoridade sobre Sofia com o estranho, logo percebeu que Eduardo não apenas respeitava seu papel como avó, mas constantemente pedia seus conselhos sobre educação, rotinas da casa e cuidados com a menina. Ele a tratava com genuíno respeito e carinho, como se ela fosse sua própria mãe. 3 meses após aquele primeiro encontro no Natal, Eduardo tomou a decisão de vender sua mansão no bairro Nobre e comprar uma casa menor, mais aconchegante, em um bairro familiar de classe média. Ele queria que Sofia tivesse um ambiente mais adequado para uma criança crescer, com vizinhos que tivessem filhos da idade dela, com parques próximos, com uma escola boa dentro de uma distância caminhável. A casa que escolheram tinha 4 quartos, um jardim amplo onde Sofia poderia brincar, uma área de churrasqueira onde poderiam receber amigos, e o mais importante, tinha o tamanho certo para uma família. Não era ostensiva demais, mas era confortável e segura. Sofia teve seu próprio quarto pela primeira vez na vida, pintado de rosa como sempre sonhara, com uma cama com dossel, uma escrivaninha para fazer lições de casa, e estantes cheias de livros infantis. Dona Helena também ganhou seu próprio quarto, com banheiro privativo e uma poltrona confortável onde poderia descansar e fazer suas orações. Eduardo fez questão de que ela se sentisse verdadeiramente em casa, não como uma agregada ou empregada. O processo de adaptação à nova escola foi mais desafiador para Sofia do que mudar de casa. Ela vinha de uma escola pública simples no bairro onde morava com a avó,
e agora estava em uma escola particular de alto nível. Inicialmente, sentiu-se intimidada pelos colegas que falavam sobre viagens internacionais, equipamentos eletrônicos caros e atividades extracurriculares sofisticadas. Eduardo percebeu a dificuldade de adaptação da filha e teve longas conversas com ela sobre o assunto. Explicou que o mais importante não eram as coisas materiais que possuíam, mas os valores que carregavam no coração. Ensinou Sofia a ser orgulhosa de sua história, de como foi criada com amor pela avó, de como sempre foi uma menina educada e carinhosa independentemente de ter pouco dinheiro. Sofia, você não precisa ser igual às outras crianças para ser aceita, disse Eduardo numa dessas conversas. Você precisa continuar sendo você mesma, gentil, inteligente, sincera. Se alguém não gostar de você por causa do seu passado, essa pessoa não merece sua amizade. Gradualmente, Sofia foi encontrando seu lugar na nova escola. Suas notas sempre foram boas, e agora, com mais tempo para estudar e material adequado, ela começou a se destacar academicamente. Fez amizades verdadeiras com colegas que a valorizavam por sua personalidade, não por sua condição social. Eduardo fazia questão de participar ativamente da vida escolar de Sofia. Comparecia a todas as reuniões de pais, estava presente em todas as apresentações e festivais da escola, ajudava com projetos e trabalhos escolares. Para Sofia, que havia passado anos vendo outras crianças com seus pais presentes nesses momentos, ter Eduardo ali era a realização de um sonho. O processo legal de adoção foi longo e burocrático, mas Eduardo estava determinado a tornar oficial o que já existia em seus corações. Durante os meses de tramitação, ele teve que provar para assistentes sociais, psicólogos e juízes que não se tratava de um capricho de homem rico ou uma decisão impulsiva, mas de um amor genuíno e um compromisso sério com a paternidade. Eduardo contratou os melhores advogados especializados em direito de família, mas fez questão de que o processo fosse conduzido com total transparência e honestidade. Ele sabia que o bem-estar de Sofia estava acima de qualquer consideração, e se por algum motivo o sistema judiciário determinasse que a adoção não seria benéfica para ela, ele respeitaria essa decisão. Durante as visitas dos assistentes sociais, eles puderam observar a dinâmica natural e amorosa que havia se estabelecido entre Eduardo, Sofia e Dona Helena. Viam como Sofia corria para abraçar Eduardo quando ele chegava do trabalho, como ela naturalmente pedia sua ajuda com os deveres de casa, como ele demonstrava paciência e carinho genuínos em todas as interações com a menina. Os relatórios dos profissionais foram unanimemente positivos. Destacavam como Sofia havia florescido emocionalmente desde que Eduardo entrou em sua vida, como suas notas melhoraram, como ela demonstrava mais autoconfiança e alegria. Também elogiavam como Eduardo havia se adaptado naturalmente ao papel paternal, sempre respeitando o lugar de Dona Helena como avó e figura materna na vida de Sofia. Enquanto aguardavam a conclusão do processo legal, a vida da família seguia seu curso normal e feliz. Eduardo ensinou Sofia a andar de bicicleta no parque perto de casa, como havia prometido. Foram necessárias várias tardes de tentativas, com Sofia caindo e levantando, até que finalmente conseguiu pedalar sozinha. O momento em que ela conseguiu andar alguns metros sem ajuda foi de pura emoção para os dois. Papai, consegui! Estou andando sozinha, gritou Sofia, pedalando em círculos no parque. Eduardo correu ao lado da bicicleta, aplaudindo e gritando palavras de incentivo. Naquele momento, ele compreendeu perfeitamente o significado da paternidade. Não era apenas prover recursos materiais, mas estar presente nos pequenos marcos da vida de uma criança, compartilhar suas alegrias e conquistas, ser a pessoa para quem ela corre quando precisa de apoio ou quando quer dividir uma felicidade. Aos fins de semana, eles estabeleceram tradições familiares que se tornaram sagradas. Sábados de manhã eram reservados para passeios no parque, onde Sofia brincava enquanto Eduardo e Dona Helena conversavam no banco, observando a menina correr e rir com outras crianças. Domingos de manhã eram para preparar um café da manhã especial juntos, com panquecas que Eduardo estava aprendendo a fazer, frutas frescas que Dona Helena cortava artisticamente, e chocolate quente que Sofia adorava preparar. Eduardo também introduziu Sofia ao mundo dos livros de uma forma mais ampla. Toda noite, antes de dormir, eles tinham um ritual de leitura. Começaram com histórias infantis ilustradas, mas gradualmente foram evoluindo para livros mais complexos. Eduardo descobriu que Sofia tinha uma imaginação fértil e adorava inventar finais alternativos para as histórias que liam juntos. E se a princesa não quisesse casar com o príncipe, papai? Perguntava Sofia depois de lerem um conto de fadas tradicional. O que você acha que ela faria? Eduardo respondia, estimulando a criatividade da filha.
Acho que ela queria viajar pelo mundo e conhecer pessoas diferentes antes de decidir casar, respondia Sofia, sempre com ideias surpreendentes. Essas conversas noturnas se tornaram momentos preciosos para ambos. Eduardo aprendeu a ver o mundo através dos olhos curiosos e puros de uma criança, enquanto Sofia absorvia lições valiosas sobre vida, sonhos e valores através das histórias e conversas com o pai. Dona Helena observava essa relação se desenvolvendo com gratidão profunda no coração. Ela havia criado Sofia com todo o amor do mundo, mas sabia das limitações que sua idade e condição financeira impunham. Ver a neta florescendo com oportunidades que ela nunca poderia ter proporcionado, mas sempre mantendo os valores sólidos e o caráter que ela havia ajudado a formar, era sua maior alegria. Eduardo nunca permitiu que Dona Helena se sentisse diminuída ou desnecessária com sua presença. Pelo contrário, constantemente pedia seus conselhos, valorizava sua experiência, e fazia questão de que Sofia entendesse que tinha muita sorte de ter uma avó tão sábia e dedicada. Dona Helena é quem me ensina como ser um pai melhor, Eduardo dizia para Sofia. Ela que cuidou de você com tanto amor todos esses anos, ela que me ensina os segredos de como fazer você feliz. A vida profissional de Eduardo também mudou significativamente. Ele contratou um sócio para dividir as responsabilidades da empresa, estabeleceu horários mais rígidos para o trabalho, e implementou políticas que lhe permitissem estar mais presente na vida familiar. Descobriu que, sendo mais eficiente e focado durante as horas de trabalho, conseguia manter o mesmo nível de sucesso profissional trabalhando menos horas. Suas prioridades se reorganizaram completamente. Antes, trabalhar até tarde da noite era rotina. Agora, às 6 da tarde ele estava saindo do escritório para chegar em casa a tempo do jantar em família. Reuniões de fim de semana se tornaram raras e apenas para emergências reais. Eduardo descobriu que equilibrar vida profissional e pessoal não apenas era possível, mas tornava ambas mais satisfatórias. Os funcionários de sua empresa notaram mudanças positivas em Eduardo também. Ele se tornou mais paciente, mais compreensivo com questões pessoais dos funcionários, mais generoso com benefícios relacionados à família. Implementou licença paternidade estendida, creche na empresa, e horários flexíveis para pais e mães. 10 meses após aquele primeiro Natal juntos, chegou finalmente o dia da audiência judicial que oficializaria a adoção. Eduardo, Sofia e Dona Helena se vestiram com suas melhores roupas e se dirigiram ao fórum da cidade. Sofia estava nervosa, sem entender completamente todos os aspectos legais, mas sabendo que aquele era um dia muito importante. O juiz, Dr. Henrique Almeida, era conhecido por ser criterioso em casos de adoção. Ele havia analisado minuciosamente toda a documentação, todos os relatórios dos assistentes sociais e psicólogos, e estava convencido de que aquela era uma situação genuína de amor familiar. Sofia Mendes, disse o juiz solenemente, a partir de hoje, Eduardo Mendes é legalmente seu pai, com todos os direitos e deveres que isso representa. Sofia não entendeu totalmente o que aquelas palavras formais significavam. Eduardo se ajoelhou ao lado da cadeira dela e explicou. Significa que agora é oficial, minha filha. Você é minha filha para sempre, e eu sou seu pai para sempre. A menina saltou da cadeira e abraçou Eduardo com força. Eu já sabia que você era meu papai de verdade, mesmo antes do juiz falar. Naquele momento, com Dona Helena chorando de emoção ao lado, Eduardo sentiu que sua vida havia encontrado seu verdadeiro propósito. Todos os anos de solidão, todas as conquistas vazias, todos os momentos de questionamento sobre o sentido de sua existência, haviam levado àquele momento perfeito. Após a audiência, eles foram comemorar em um restaurante especial que Sofia escolheu. Não era o restaurante mais caro ou sofisticado da cidade, mas um local simples e acolhedor onde serviam o hambúrguer que ela mais gostava. Para Eduardo, aquela refeição simples em família tinha mais valor que todos os jantares de negócios em restaurantes estrelados que havia frequentado ao longo da vida. Um ano inteiro havia se passado desde aquela carta escrita no apartamento frio. Sofia, agora com 8 anos, havia se transformado em uma menina confiante, alegre e academicamente brilhante. Suas notas eram excelentes, ela havia feito amigos verdadeiros na nova escola, e participava de atividades extracurriculares como aulas de dança e piano. Mas o mais importante era que Sofia havia mantido sua essência, continuava sendo uma menina gentil, educada, grata pelas bênçãos da vida, e extremamente carinhosa com todos ao seu redor. Eduardo e Dona Helena haviam conseguido dar a ela oportunidades melhores sem que ela perdesse os valores fundamentais que sempre carregou. No Natal seguinte, exatamente um ano após o primeiro encontro entre Eduardo e Sofia,
eles voltaram ao correio onde tudo havia começado. Seu Joaquim ainda estava lá, e ficou profundamente emocionado ao ver como a história havia se desenrolado. Sofia, você se lembra da carta que escreveu para o Papai Noel ano passado? Perguntou Eduardo. A menina assentiu com entusiasmo. Claro, papai. Foi a melhor carta que eu já escrevi na minha vida. Que tal escrevermos uma nova carta, agradecendo ao Papai Noel pelo presente maravilhoso que ele nos deu? Desta vez, Sofia se sentou em sua própria escrivaninha, em seu quarto bonito e confortável, com lápis de cor novos e papel de carta especial. Mas sua carta, embora escrita com letra mais firme e madura, carregava a mesma sinceridade tocante de um ano antes. Querido Papai Noel, escreveu com cuidado, no ano passado eu pedi um papai para o senhor, e o senhor me deu o papai mais maravilhoso do mundo inteiro. O papai Eduardo me ama muito, cuida de mim todos os dias, me ajuda com a lição de casa, conta as histórias mais bonitas antes de eu dormir, e sempre diz que eu sou a filha mais especial do mundo. A carta continuava por 2 páginas, relatando todas as aventuras que havia vivido com Eduardo naquele ano. Como ele havia ensinado ela a andar de bicicleta, sobre o quarto lindo que ela agora tinha, sobre a escola nova onde estava aprendendo tanto, sobre as viagens que haviam feito juntos para conhecer outros lugares. Sabe o que é mais especial de tudo, Papai Noel? O papai Eduardo sempre diz que eu também trouxe muita felicidade para a vida dele. Que ele estava sozinho e triste antes de me conhecer, e que eu e a vovó Helena fizemos a casa dele virar um lar de verdade. A vovó também está muito feliz porque agora ela não precisa trabalhar tanto e pode brincar mais comigo e descansar quando está cansada. Sofia continuou escrevendo sobre como havia descoberto que ter uma família era ainda mais maravilhoso do que havia imaginado. Sobre como era bom ter alguém para conversar quando chegava da escola, alguém para consolá-la quando tinha pesadelos, alguém que se orgulhava de suas notas boas e a ajudava quando tinha dificuldades. Este ano eu não quero pedir nada para mim, Papai Noel, escreveu na parte final da carta. Quero pedir que o Senhor ajude outras crianças que não têm papai ou mamãe a encontrar suas famílias também. Porque eu aprendi que ter uma família é o presente mais bonito que existe no mundo, e todas as crianças merecem sentir esse amor que eu sinto todos os dias. Eduardo leu a carta com lágrimas nos olhos, mais uma vez tocado pela pureza e generosidade de sua filha. Naquele momento, compreendeu completamente o milagre que havia acontecido em suas vidas. Uma menina de 7 anos, com sua honestidade e sinceridade, havia não apenas encontrado o pai que sonhava ter, mas também havia transformado um homem solitário e amargurado em alguém capaz de amar e ser amado verdadeiramente. A partir daquele segundo Natal como família, Eduardo passou a se envolver ativamente em projetos sociais relacionados à adoção e cuidado de crianças órfãs. Sua empresa criou um programa abrangente de apoio à adoção responsável, oferecendo não apenas recursos financeiros, mas estrutura de apoio psicológico e legal para famílias interessadas em adotar. Eduardo sabia que nem toda história resultaria em um final feliz como a deles, mas acreditava profundamente que cada gesto de amor e solidariedade poderia plantar sementes de esperança no coração de crianças que, como Sofia, sonhavam apenas com a oportunidade de ter uma família. Ele frequentemente palestrava em eventos sobre adoção, sempre contando sua própria história e enfatizando que a adoção era um ato que beneficiava não apenas as crianças, mas também os adultos que descobriam na paternidade ou maternidade uma fonte de alegria e realização que nenhuma conquista profissional ou material poderia proporcionar. Sofia cresceu cercada de amor, oportunidades e valores sólidos. Ela se tornou uma estudante excepcional, mas mais importante que isso, cresceu como uma pessoa generosa, empática e grata pelas bênçãos da vida. Sempre se lembrava de suas origens humildes e nunca se esquecia de que havia outras crianças em situações similares à que ela havia vivido. Aos 10 anos, Sofia começou a acompanhar Eduardo em suas visitas a orfanatos e instituições de acolhimento. Ela gostava de conversar com as crianças menores, contar sua própria história, e dar esperança de que elas também poderiam encontrar suas famílias. Eu também morava num apartamento pequeno com minha vovó, dizia ela para as crianças. Eu também não tinha muitas coisas, mas tinha muito amor. E um dia eu escrevi uma carta pedindo um papai, e o papai mais maravilhoso do mundo apareceu na minha vida. Eduardo observava essas interações com orgulho imenso. Sua filha havia herdado não apenas inteligência e determinação, mas principalmente um coração generoso e uma sensibilidade especial para ajudar outros que passavam por dificuldades similares às que ela havia enfrentado. Dona Helena viveu seus últimos anos cercada pelo amor e gratidão de uma família que ela havia ajudado a formar. Aos 75 anos, ela faleceu peaceful em seu sono,
sabendo que havia cumprido sua missão na Terra. Havia criado Sofia com amor e valores sólidos, havia ajudado a formar uma família baseada no amor verdadeiro, e havia visto sua neta crescer com oportunidades que ela jamais poderia ter proporcionado sozinha. O funeral de Dona Helena foi emocionante. Sofia, agora com 12 anos, fez um discurso tocante sobre como a avó havia sido a pessoa mais importante de sua vida, como havia aprendido com ela sobre dignidade, trabalho honesto e amor incondicional. A vovó Helena me ensinou que não importa o quanto dinheiro a gente tem, disse Sofia no funeral, o que importa é o quanto amor a gente tem no coração. Ela tinha muito pouco dinheiro, mas tinha o coração maior do mundo. Eduardo também falou no funeral, agradecendo a Dona Helena por ter criado a filha maravilhosa que ele havia tido a sorte de conhecer, e por ter o aceitado como parte da família com tanta generosidade e sabedoria. Após a morte de Dona Helena, Eduardo e Sofia se tornaram ainda mais unidos. Eles sabiam que ela continuava presente em suas vidas através dos valores que havia ensinado e do amor que havia plantado em seus corações. A carta de Sofia foi emoldurada e colocada na sala principal da casa, como um lembrete diário de como um gesto simples e sincero pode mudar completamente o rumo de várias vidas. Era prova viva de que os milagres acontecem quando corações abertos se encontram no momento certo. Anos mais tarde, quando Sofia se tornou uma jovem adulta, ela seguiu os passos de Eduardo no trabalho social. Formou-se em psicologia com especialização em desenvolvimento infantil e criou sua própria fundação dedicada à união de crianças órfãs com adultos solitários que desejavam constituir família. A Fundação Sofia Helena, nomeada em homenagem à avó, se tornou referência nacional em processos de adoção responsável. Sofia desenvolveu programas inovadores que não apenas facilitavam os aspectos legais da adoção, mas principalmente preparavam psicologicamente tanto as crianças quanto os futuros pais para essa jornada transformadora. Eduardo se aposentou cedo para se dedicar integralmente à fundação ao lado da filha. Eles trabalhavam juntos desenvolvendo políticas públicas, treinando assistentes sociais e, principalmente, criando oportunidades para que outras histórias como a deles pudessem acontecer. A história de Eduardo e Sofia se tornou inspiração para milhares de outras famílias. Livros foram escritos sobre seu caso, documentários foram produzidos, e eles se tornaram porta-vozes nacionais da causa da adoção responsável. Mas para eles, a maior recompensa não estava na fama ou reconhecimento público. Estava nos abraços diários que compartilhavam, nas conversas profundas sobre vida e sonhos, na certeza de que haviam encontrado um no outro o que mais precisavam, uma família verdadeira, construída sobre o amor incondicional. Eduardo sempre dizia que Sofia havia salvado sua vida, mostrando-lhe que a verdadeira riqueza não estava em sua conta bancária, mas nos relacionamentos que construímos e no amor que compartilhamos. Sofia, por sua vez, sempre respondia que eles haviam se salvado mutuamente, e que essa era a mais bela verdade de toda sua história. Quando o Natal chegava cada ano, pai e filha sempre se lembravam daquele momento mágico em que suas vidas se encontraram através de uma carta simples escrita por uma menina que sonhava apenas em ter uma família. E eles sabiam que o verdadeiro milagre do Natal não estava nos presentes materiais que podiam comprar, mas no amor incondicional que eram capazes de dar e receber todos os dias. A família que se formou através de uma carta escrita no chão frio de um apartamento pequeno provou que os maiores tesouros da vida não podem ser comprados, apenas sentidos, vividos e compartilhados com aqueles que amamos. E que às vezes, para encontrar o que mais precisamos na vida, basta ter a coragem de pedir com sinceridade e estar aberto para receber o amor quando ele bate à nossa porta. A carta de Sofia ao Papai Noel se tornou símbolo de esperança para milhares de crianças ao redor do mundo, provando que os sonhos mais puros têm o poder de se realizar quando encontram corações dispostos a amar verdadeiramente.